Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos de número 1 até o 17, amém? Eu vou acompanhar ali, para ficar bem uniforme a nossa leitura, amém? E sucedeu, depois dessas coisas, que Nabote, o jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei. Volta um pouquinho lá, por favor. Dar-te-ei, está faltando um pedacinho aí, né? Hã? O seu valor em dinheiro. Obrigado. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Desgostoso, indignado, acho que a tela está cortando um pedaço, eu vou ler aqui. Está no versículo 4. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele, e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. E quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Amém? Até aí. Oremos, apresentamos nossos pedidos a Deus. Se você tiver algum pedido, coloque agora diante do Senhor. Lembrando de orar para as pessoas que estão enfermas, necessitadas de uma graça, de uma cura, de uma intervenção do Senhor. Amém? Vamos orar com fé. E ore para que a palavra fale ao teu coração, como já tem falado através dos louvores. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te
porque aqui estamos reunidos como família tua, em volta da tua mesa, partilhando da palavra, louvando a ti, Senhor, e reunidos nessa gostosa comunhão, Pai. Nós queremos sair daqui abençoados, como já temos sido, edificados, Pai. Queremos que as pessoas que estão acompanhando online também estejam sendo abençoadas, alcançadas, edificadas, vidas sejam transformadas, Pai. Oramos por aqueles que não estão podendo estar conosco por motivo de enfermidade, esteja curando, Pai, restaurando a vida do Jorge, a vida da nossa irmã Betinha, Pai, a vida da Valquíria em Camboriú, da Nena, esteja abençoando essas vidas, Pai, tocando com teu poder, concedendo cura, Senhor. Oramos por aqueles que não verbalizaram o seu pedido, mas estão com seus pedidos agora no coração, clamando a ti por uma resposta. Oro por todas as famílias, por essa cidade, pela nossa nação, pelos que estão no encargo do governo dessa nação, da direção dessa nação, pedindo, Senhor, que a tua bênção, tua paz, tua direção seja sobre cada um, Pai. Nós oramos nesta noite para que o teu Santo Espírito continue tendo liberdade em nosso meio e a tua palavra possa falar conforme as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu preguei essa palavra aqui, mas hoje eu trago ela novamente. Deus me colocou no coração com algumas revelações novas, extras, que eu não havia falado ainda nas outras oportunidades, nas outras ocasiões. Amém? Então, com certeza, essa palavra vai falar profundamente ao teu coração, como tem falado ao meu. Talvez aqui, a maioria, ou quase todos, já conhecem esse episódio da Bíblia. O caso de Nabote, um jezreelita que tinha uma vinha que chamou a atenção de um rei que tinha um palácio ao lado do terreno onde estava plantada a vinha de Nabote. E por ele se recusar a vender aquela vinha, que era uma herança dos seus pais, e diga-se de passagem que naqueles tempos em Israel era muito valorizada uma herança, e jamais alguém vendia uma herança de família. Por outro lado, se alguém recusasse atender um pedido de um rei, poderia ser morto, como Nabote foi morto. Arrumaram um estratagema para acusarem Nabote, e ele morreu, mas ele não cedeu aquilo que era seu por herança. Queridos, esse relato da Bíblia, essa história registrada na Bíblia, ela traz muitas lições para nós. Ela traz profundas lições. Primeiramente, você tem uma vinha, você tem algo precioso, e alguém está interessado nisso que você tem. Apesar de não ter uma plaquinha de vende-se, como não tinha uma plaquinha de vende-se na vinha de Nabote, alguém está profundamente interessado naquilo que você tem, naquilo que você possui. E o detalhe, queridos, nesse texto aqui, que me chamou muito a atenção, é que apesar da vinha de Nabote ser uma vinha simples, aparentemente simples, tinha o seu valor como herança, mas era uma vinha, talvez uma vinha comum, mas chamou a atenção de um rei que tinha tudo, e um rei que tinha um palácio ao lado daquela vinha. Olha, você pode não ter nada, mas existe algo na tua vida que chama a atenção daqueles que estão nos palácios. Sim, algo na tua vida chama a atenção daqueles que estão nos palácios, que já têm tudo, mas, de repente, se fixaram em algo na tua vida que lhe chamou a atenção. Talvez essa paz
que ninguém consegue explicar como que você tem essa paz na sua vida mesmo em meio a tantos problemas e tantas dificuldades. Talvez seja essa alegria, essa perseverança, essa longanimidade. Mas vinha falando de frutos. Em Gálatas 5, 22 em diante, diz que o fruto do Espírito é composto de 9 gomos. Quais sejam? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, fidelidade, domínio próprio. Então, essas qualidades, essas características que estão na tua vida, são uma preciosidade, valem muito. E alguém está de olho nisto que você tem, e se prepare. Talvez você tenha recebido propostas, ou ainda vai receber propostas, induzindo você a abrir mão daquilo que você tem de mais precioso, daquilo que custou muito caro na tua vida, daquilo que custou um preço de sangue. Você sabe quanto custou para você ter essa paz que você tem hoje? O perdão dos seus pecados, essa alegria, esse fruto do Espírito. Você sabe quanto custou? O sangue de um justo inocente, derramado na cruz. E muitos não estão valorizando. Acabe vem, faz proposta, e na primeira já abre mão. Não precisa nem me oferecer nada, eu abro mão, dou de mão beijada. Gente, existem muitos que estão vendendo a sua vinha a troco de nada. E nem se fosse a troco de muito, nem que se fosse por todo o ouro, toda a prata desse mundo. Gente, por causa de um prazer momentâneo, por causa de um dinheiro que vem e vai, por causa de algo material, por causa de um prazer físico, muitos estão abrindo mão da sua herança. A Bíblia diz que através da morte de Cristo na cruz, nós nos tornamos herdeiros, co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, nós somos herdeiros de todas as bênçãos dos céus, de tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Nós temos uma herança que vale muito mais do que ouro e prata. Eu lembro do caso de Esaú e Jacó. Esaú tinha uma bênção que era uma parte dobrada na herança de seu pai, Isaque. A bênção da primogenitura concedia a Esaú herança dobrada e muitos outros privilégios. Mas, por uma fraqueza de Esaú, ele vendeu, ele trocou aquele direito de primogenitura por um simples prato de lentilhas, um prato de sopa. Gente, se a gente pensar, analisar o caso de Esaú, a gente fica pensando, mas que irracionalidade, que bobeira que Esaú fez, vender, trocar um direito tão nobre que ele tinha, tão grande, por um simples prato de lentilha. É a mesma coisa que nós fazemos quando nós abrimos mão da nossa salvação, do direito de sermos filhos de Deus, dos privilégios de ter uma herança, por coisas tão enganosas, tão passageiras. Pode ser o maior tesouro desse mundo, podem ser as maiores riquezas desse mundo. Você morre, fica tudo aqui. O que você vai levar para a eternidade? Eu costumo dizer, eu vou fazer 60 anos, eu nunca vi um enterro seguido por um caminhão de mudança. Tudo que a pessoa aqui conquista, fica aqui. Não leva nada. Os antigos faraós tinham por hábito que fossem construídas aquelas enormes pirâmides, sabe para quê? Eram os túmulos deles, eram os mausoléus. O que eles colocavam lá dentro?
todos os móveis, bens, riquezas que eles alcançavam nessa vida. E junto com eles ali, era desejo deles também que fossem colocados os corpos daqueles empregados que eles mais amavam. Quando morressem, tinha que ir junto com ele. Eles achavam que eles iriam desfrutar de tudo aquilo na vida além. Bens, riquezas, tesouros, joias, móveis e até os seus melhores funcionários. Eles achavam que iam continuar desfrutando daquilo na vida além. Ilusão. Ilusão. Assim como nós temos a ilusão que quanto mais nós acumularmos aqui nessa vida, melhor será no nosso futuro. Não, daqui nós não vamos levar nada. Quantos trocam salvação, dons espirituais, bênçãos em Cristo Jesus, por riquezas e prazeres passageiros? Mas Nabote é um exemplo positivo de que ele morreu, mas não abriu mão daquilo que ele tinha de mais precioso, que aquilo ia custar-lhe a vida, como custou. O inimigo, quando ele não tem como nos acusar, não tinha como acusar Nabote, arrumaram 2 testemunhas falsas, conforme mandava a lei. E aí, olha, um exemplo claro daquilo que acontece hoje. O império das trevas, para nos acusar, para vir contra nós, eles usam a própria lei, distorcendo a própria lei, dizendo, está na lei. A lei dizia, se uma pessoa for acusada por 2 testemunhas, poderá ser apedrejada pelo povo. O inimigo usa a lei contra nós, de uma forma distorcida, mentirosa. Mas Nabote, mesmo sabendo que ele corria o risco de morrer, ele não abriu mão daquilo que ele tinha por mais precioso. Não abriu mão. Por mais que o rei fizesse propostas a ele. Olha, eu te pagarei o que você quiser. Eu te darei uma vinha melhor, um campo melhor, uma plantação melhor. Ora, se o rei tinha algo melhor para oferecer, por que ele não ficou com aquilo que ele tinha de melhor? Por que oferecer em troca daquilo que Nabote tinha a ver? A discrepância. O inimigo tenta nos iludir, falando, olha, o que eu tenho para você é melhor. Ih, você vai ficar cantando aí numa igrejinha? Vem para o mundo, aqui você vai brilhar na noite. Você tem tanto talento para tocar. Olha, no mundo você vai ganhar dinheiro. Conheço essa história, você já conhece. Tantos começaram cantando, tocando na igreja e acabaram vendendo o seu dom, trocando a sua vinha. Foram oferecer seu louvor para o inimigo, lá no mundo. Tantos, começaram a igreja, o inimigo seduzindo, olha, você tem uma boa oratória, você pode estar brilhando no mundo, você pode estar falando para grandes auditórios, só que é o seguinte, você vai ter que trocar alguns valores. Eu tenho algo novo, melhor para te oferecer. Queridos, o inimigo ele sempre quer nos iludir, dizendo que ele tem algo melhor, em troca daquilo que nós temos. Mas nada nesse mundo sobrepuja, nada nesse mundo é superior àquilo que nós temos. No momento da luta, da dor, no momento que você se sente desamparado, só, abandonado em meio às provações, você pode nem estar dando valor a isso que você tem. Mas é precioso. Tente viver sem isso. Tente viver sem essa força que o Espírito Santo nos concede. Tente viver sem esse consolo. Tente viver sem a presença desse amigo. Tente. Gente, eu imagino
Em meio a tantas lutas que nós passamos, tantas provações, que seria de nós sem a presença do Espírito Santo para nos consolar? Que seria de nós sem a presença do Espírito Santo para nos encorajar? Que seria de nós sem a presença do Espírito Santo para dizer: fica firme aí, meu filho, fica firme aí, minha filha, que eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te seguro com a força das minhas mãos, eu não vou te deixar cair, eu vou te sustentar, eu não vou deixar você afundar nas águas, eu não vou deixar você queimar no meio desse fogo, porque quando você passar pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor o teu Redentor, eu sou o Senhor que te salva. E quando o Espírito Santo vem e segrega no nosso coração, que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nós sabemos que nada pode nos derrotar, nada pode nos vencer, nada. Então por quê? Por que trocar isso que o Senhor te deu de mais precioso? Por quê? Você tem tudo. Não é uma simples luta, não é um simples problema, não é uma simples dificuldade que pode te derrotar, que vai fazer você desistir. Por quê? Por que querer vender? Por que querer trocar? Por que entregar de mão beijada para o inimigo? Olha, não é aquele prazer momentâneo, não é aquele prazer ilusório que vai te trazer a doce satisfação, que vai te trazer a paz, a alegria. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, ela é sentida através da presença do Espírito Santo na tua vida. E você não pode entristecer esse Espírito Santo em você, você não pode apagar essa presença do Espírito Santo. Tudo que você coloca entre você e Deus, tudo que você coloca como prioridade na sua vida, vai estar sufocando a presença do Espírito Santo. Nabote morreu, mas ele não entregou o que ele tinha de precioso. Ele não se sujou, ele não se corrompeu por nenhuma proposta ilícita, por nenhuma proposta indecente. Não. Existe na natureza um exemplo no reino animal que é muito interessante. Talvez vocês já ouviram falar do arminho. O arminho é como se fosse um pequeno coelhinho. Ele é um dos animais que tem as plumagens mais brancas, claras que existem entre todos os animais da natureza. E o arminho, ele tem tanto zelo, ele tem tanto cuidado com o seu pelo, que ele não mancha aquele pelo por nada. Por nada. E se ele vê uma pequena manchinha na plumagem dele, no pelo dele, ele já procura limpar-se. Ele não admite nenhuma sujeirinha na sua plumagem. Ele se destaca por causa dessa plumagem branquinha, limpinha. E os caçadores de arminhos, sabendo dessa peculiaridade desse animalzinho, sabe como eles fazem para caçar o pobre do arminho? Eles sabem que os arminhos vivem em tocas. Então, eles, quando querem capturar esse animal, eles sujam de graxa a entrada da toca do arminho. E saem à caça do bichinho. Quando eles estão atrás do animal, que o animal se vê acuado, não tendo para onde fugir, a não ser para dentro da sua toca, ele chega na beira da toca, na porta da toca, e vê que a porta está toda suja, e que se ele passar por ali, aquela graxa vai se impregnar na sua plumagem, no seu pelo. Ele não entra na toca. Ele prefere morrer na mão dos caçadores, ser capturado pelos caçadores, do que sujar o seu pelo. Olha só o exemplo da natureza para nós. Temos que ser como o arminho. Morrer, mas não sujar o nosso pelo.
não manchar a nossa reputação, não manchar a nossa honra, não abrir mão da pureza que Deus colocou na nossa vida. Nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, sangue precioso de um justo, valor que excede muito mais ao valor de ouro, que o valor de prata, joias preciosas. Nós temos isso, esse grande valor. E, queridos, olha só, nesse texto aqui, algo que me chama muito a atenção, mas muito a atenção mesmo. Olha, Nabote, ele tinha aquela herança, ele tinha aquela vinha. Acabe, que era o rei mau, que era casado com uma mulher terrível. Não era nem o diabo que possuía ela, ela que possuía o diabo. Ela era tão ruim, tão ruim, tão ruim. Nabote chamou a atenção de um rei que tinha um palácio ao lado da sua vinha. Talvez o terreno do rei com certeza era muito maior. As terras que o rei tinha além daquele palácio eram muito maiores. Aos olhos humanos, valiam mais. Quando o rei Acabe diz assim: olha, eu te pagarei o quanto você quiser por essa vinha, eu te darei outros campos melhores. Sabe o que o rei estava dizendo com relação a Nabote? Estava dizendo: sua vinha não vale nada, eu tenho algo melhor. Já viram aquele ditado? Quem desdenha, quer comprar. Muitos usam essa estratégia. Chega numa loja, esse artigo aqui não presta, isso aqui é coisa reles, sem valor. Mas na verdade, ele está querendo comprar, mas está desvalorizando a mercadoria. Isso está escrito no livro de Provérbios. Nada vale, diz o comprador. Mas saindo dali, se gaba. Eu fiz um excelente negócio. Comprei algo bom, a preço de banana. Quer dizer, esse ditado, preço de banana, já não está dando para usar, porque a banana está tão cara. Antigamente se falava, preço de banana, agora não. Você pode mais falar preço de banana. Meu Deus, quando vai pesar 1 quilo de banana, o nome já diz, banana ouro, banana prata, que custa caro. Mas quem desdenha, quer comprar. Quem bota algum defeito, quer comprar. Se desvalorizarem aquilo que você tem, é porque estão de olho. É interessante esse negócio da inveja, né? O diabo é invejoso. Sabe por que ele é invejoso? Porque ele tinha tudo que nós temos no céu. E ele perdeu. O mané perdeu. Ele perdeu tudo que ele tinha no céu. E hoje ele quer, de todo jeito, não tirar de nós para ele, porque ele sabe que ele não pode mais ter isso de volta. Mas ele quer tirar pelo simples prazer de ver você sem. É assim que funciona a inveja. Não é errado. O senhor Antônio comprou uma camiseta aqui, Adidas. Falei, que legal, camiseta Adidas, vou comprar uma igual. Porque o senhor Antônio tem bom gosto. É inveja? Não. Eu posso até vir com a mesma camiseta no mesmo dia que o senhor não vai se importar, né? Mulher tem muito disso. Se comprou um vestido igual a outra, a outra vem com o vestido no dia, já está ali na porta, olhou, já vai e volta para cá para trocar, porque não quer ficar igual. A mulher tem. Homem não, homem está nem aí, né? Não importa se vão chamar de dupla sertaneja, não importa. Mas mulher tem isso. Agora, é errado eu querer ter uma camiseta igual a dele. É inveja? Não é inveja. Estou falando que ele tem bom gosto e eu gostei, vou comprar uma para mim. Agora, a problemática da inveja é que o invejoso, ele não é que ele quer ter o que você tem,
Ele não quer que você tenha. É assim que funciona. Ele fica doido da vida porque você tem. Não é que ele quer ter. Se fosse só ele querer ter, amém. Bom, né? Bom seria. Se tudo que a gente tem de bom, os outros desejassem e tivessem. Mas o problema é que ele não quer que nós tenhamos. E é assim que age o inimigo, como invejoso. Ele não quer que nós tenhamos isso que nós temos. A paz, o fruto do Espírito, o perdão dos pecados, a vida eterna, tudo que Jesus conquistou na cruz e que ele perdeu nos céus. Todos esses privilégios. O privilégio de entrarmos na presença de Deus, o privilégio de termos comunhão com o Senhor, o privilégio de sermos filhos de Deus. Olha, quantos privilégios Satanás perdeu. E hoje, ele não quer que nós tenhamos. Ele sabe que ele não pode ter de volta. Então a inveja dele é no sentido de nos destruir, roubar para que nós não tenhamos isso. Afinal de contas, ele veio para roubar, matar e destruir. Agora, queridos, olha só que interessante. Acabe queria a vinha de Nabote para ter uma vinha, para embelezar mais ainda aquela vinha, para expandir mais ainda aquela vinha. Para que ele queria a vinha de Nabote? Para quê? Para fazer dela uma horta. Para fazer dela uma horta. Agora pensa, o que vale mais? Uma vinha ou uma horta? Horta planta-se o quê? Alface, couve, agrião, verduras, legumes, né? Quanto custa 1 quilo ou maço, um pé de alface, comparado com um cacho de uva? Qual vale mais? Por aí se vê que a vinha tem muito mais valor do que uma horta. Nos dias lá, naqueles dias em Israel, muito mais. A vinha era valorizadíssima. Só que Acabe, ele não quer a vinha de Nabote para melhorá-la, para expandi-la, para valorizá-la. Ele queria ela para destruir e fazer uma horta. Qual a primeira coisa que vai na horta? Quem já plantou horta aqui? Já plantou horta? Qual a primeira coisa que a gente faz? Prepara o terreno, joga o quê? Esterco, muito bem. Quando eu tinha uma horta lá em São Bernardo do Campo, plantava e colhia 12 tipos de hortaliça. Alface, verdura, couve, almeirão, rabanete, cenoura, beterraba, tudo que vocês imaginarem eu plantava. Eu aprendi a plantar, meu cunhado Milton, que está assistindo lá em Camboriú, ele que me ensinou essa técnica. Lembra, Milton? A horta que você me ajudou a plantar lá em São Bernardo do Campo. Saudade. Naquele tempo eu fiquei desempregado 6 meses e trabalhando no ministério. Era eu, a pastora Sandra e o Weber, naquele tempo. O Weber tinha uns 2 aninhos. Era forte, corado, de tanto comer legumes vegetais. Nossas mãos chegaram a ficar amareladas. Tanta vitamina D, excesso de vitamina D. Porque o nosso prato, de manhã, na hora do almoço, à noite, era verduras e legumes. E aquilo nos sustentou durante 6 meses, sem fazer mais nada, só cuidando da horta. Mas, queridos, quando se prepara a terra, a primeira coisa que joga lá é estrume. Eu cansei de carregar latas e latas de estrume, saía lá pelos... Tinha umas criação de vaca, porcos ali perto, nas chácaras próximas. Eu ia lá, voltava com os baldes cheios, aqueles estrume, para preparar a terra, para deixar a terra bem fertilizada. E é isso que vai na horta. Olha, quando o inimigo
ele bota o olho naquilo que nós temos, não é para ele ter, mas para ele destruir. Ele quer destruir aquilo que nós temos, ele quer lançar estrume, ele quer lançar porcaria na tua vida, deixar a tua vida que estava tão embelezada, cheia de frutos, fruto do Espírito, alegria, porque o produto da vinha é símbolo de alegria. E ele quer te substituir essa alegria que você tem, essa paz, enchendo de impurezas, enchendo de coisa ruim, que vão azedar, vão estragar a sua vida. E o pior, queridos, é que a gente só dá valor às coisas depois que a gente perde. A Bíblia diz que Esaú, ao vender o seu direito de primogenitura, ele chorava, ele tentou convencer o coração de Deus com choro, mas Deus não se ilude pelo nosso choro de remorso. Deus quer ver em nós a atitude de arrependimento e não simplesmente remorso. O choro de Esaú era um choro de remorso, por ter perdido aquilo que ele tinha de tão precioso na vida dele. Eram lágrimas de crocodilo. Já ouviu falar dessa expressão, lágrimas de crocodilo? Por quê? Diz que o crocodilo, quando vai abocanhar a sua presa, escorre lágrimas dos olhos dele. Quando ele está pronto para abocanhar a sua presa, lágrimas escorrem. Mas não é lágrimas de dó da presa, é lágrimas de avidez. Pensando, é como se ele estivesse salivando, babando, vontade de abocanhar a presa. Então ele escorre lágrimas dos olhos. Essas lágrimas de Esaú não era do verdadeiro arrependimento, não, mas era remorso, por ele ter cometido uma besteira tão grande. Nesses 30 anos, ou melhor, já vai para 35 anos de ministério, o que eu já atendi de jovem cheio de remorso, que diz, ai pastor, como eu queria voltar à fita, minutos antes de eu ter cometido aquela tamanha besteira, eu não teria feito, eu teria resistido. Ai pastor, porque eu fui dar aquele passo? Ai pastor, porque eu fui aceitar aquela proposta? Ah, se eu pudesse voltar ao filme da minha existência. E esse é o choro de muitas pessoas. Se eu pudesse voltar ao jardim da inocência, troquei minha comunhão por coisas tão perecíveis, troquei a luz pela escuridão da noite. Imagine a sensação de Eva, a sensação de Adão, quando eles foram banidos do jardim, banidos do paraíso, quando eles já não tinham mais aquele privilégio de conversar com o Senhor na viração do dia, quando agora eles estavam com medo de estar na presença de Deus. Imagine o mundo desabando sobre a cabeça deles, e eles só se lamentando. Por que que nós fomos fazer isto? Queridos, a Bíblia diz que o Senhor não nos permite uma tentação maior do que aquela que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, Ele dá também o escape, para que nós possamos suportar. Ninguém diga, ao ser tentado, que está sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria concupiscência. E a cobiça, ela gera o pecado, que por sua vez gera a morte. Por isso que nós chamamos a cobiça de vó da morte. É a vó da morte. Porque a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. É a vovó. A cobiça é a vovozinha da morte.
E nós temos como frear quando vem a proposta ilícita, o desejo ilícito. Nós podemos. Você pode resistir àquele beijo. Você pode resistir àquela relação sexual. Você pode resistir a essa proposta de dinheiro ilícito. Você pode resistir quando o inimigo te tenta. Abre essa página. Entra nesse site. Pode ou não pode? Gente, eu tenho estado preocupado com a nossa juventude. A juventude hoje tem perdido os valores, trocado os valores. Eu não sei se essa juventude de hoje chega na nossa idade. Estão se perdendo. É tanta proposta que tem por aí. Tanta proposta fácil de pecado. Tanta ilusão que Satanás coloca debaixo dos nossos olhos, por um clique. Tão fácil, tão fácil. E assim como nossos primeiros pais pecaram, e depois se viram destituídos de todo aquele privilégio que ele tinha, muitos jovens estão se lamentando. Se eu pudesse voltar atrás, não dar aquele passo, não ter consentido, não ter iniciado, não ter experimentado, não ter ido na onda, junto com os meus amiguinhos. Queridos, sai dessa. Deixa de ser rabiola. Você não precisa fazer o que os outros fazem, para se sentir descolado, descolada, na onda. Você tem personalidade, você tem honra, você tem a pureza que o Rei colocou na tua vida. Não troque isso por nada. Não troque. Esses que propõem essas coisas, fazem essas propostas para você, são vidas vazias. São vidas inúteis, perdidos. E eles têm inveja de você, e eles não querem que você tenha isso que você tem. Porque eles sabem que isso que você tem é precioso. Essa pureza, esses dons, esse fruto do Espírito, essa comunhão que você tem com Deus, esses valores que você tem, essa honra, essa reputação. Não troque nada disso. Muitos também estão trocando a bênção que Deus colocou na vida dele. Às vezes a pessoa tem um lar, uma família abençoada, mas ele não está satisfeito. Ele faz como aquele sujeito da parábola que vocês conhecem, Ali Rafé. Ali Rafé era um sujeito que ele cismou que ele precisava encontrar uma mina de ouro. E alguém colocou na cabeça dele que se ele encontrasse um lugar com areias branquinhas, fininhas, onde corresse um veio d'água, ali ele poderia encontrar essas pedras preciosas. Ele deixa o seu lar, deixa a sua casa, deixa o mundo afora, para tentar encontrar essas tão preciosas minas de pedras preciosas. Ele sai, se desgasta, anda, viaja pelo mundo. E quando ele retorna para o seu lar, desiludido, frustrado, por ter perdido tanto tempo correndo atrás daquilo e não encontrado, ele descobre no próprio quintal da sua casa esse veio de água com areias branquinhas, fininhas, e ali as tão preciosas pedras que ele tanto procurou a vida inteira. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que nós procuramos, muitas vezes está bem pertinho de nós e nós não estamos vendo. Nas coisas simples, naquilo que nós temos.
na alegria, no prazer de estarmos em família, de termos pessoas que nós amamos e pessoas que nos amam próximos de nós. Temos a comunhão de irmãos, família, pessoas queridas. E nós saímos em busca de tanta coisa, de tantas riquezas, tanto ouro, tanta prata, e ficamos frustrados. Quando na verdade, essa riqueza está bem pertinho de nós. Está tão perto que nós nunca descobrimos. Ora, a Bíblia diz que se nós tivermos pão para nós comermos, tivermos com que nos vestirmos, um teto para nos cobrir, estejamos com isso satisfeitos. Que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas nocivas e perniciosas. Dê valor às coisas simples. Seja grato a Deus. Agradeça pelo que você tem. E Deus te acrescentará até aquilo que você não tem. Agradeça pelo que você tem. Dê valor. E o bem mais precioso que nós temos na nossa vida são as coisas espirituais. Por isso que Mateus 6, Jesus nos orientou. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês buscam, que vocês se preocupam, procuram, vos serão acrescentadas. Tenha a prioridade certa na vida. O demais é ouro de tolo, como já dizia o antigo cantor. Ouro de tolo. Vamos curvar nossa cabeça, vamos agora numa oração reflexiva, pedir: Senhor, me ajuda a vencer quando o inimigo me tenta, quando o inimigo faz propostas, quando ele quer oferecer algo em troca daquilo que eu tenho de mais precioso que tu conquistou para mim por preço de sangue. Não me deixe abrir mão, Senhor, dos valores espirituais, da minha honra, da minha reputação, da minha pureza, da presença do teu Santo Espírito em mim. Não me deixe, Senhor, abrir mão de tudo aquilo que tu conquistou para mim, Jesus. Me ajude a valorizar. Me ajude, Senhor, a resistir às estratégias do inimigo. Me ajude, Senhor, a dizer não. Não deixe que eu vá na onda, Senhor, desse mundo. Eu quero andar na contramão do mundo mesmo, Pai. Senhor, ainda que nos custe a vida, ainda que nos custe a rejeição, ainda que nos custe o escárnio, a zombaria, ainda que sejamos cancelados, ainda que venhamos sofrer todo e qualquer tipo de perseguição, nos ajuda a resistir, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dizer não. Senhor, fortalece-nos, enche-nos do teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos ter uma vida digna, ser como Nabotes. Enche a cada um aqui do Espírito Santo, Senhor. Visita agora, Jesus. Traz renovo, traz restauração, Pai. Oh Deus, traz arrependimento, mudança de vida, Senhor. Toque em cada coração agora, Jesus. Visita, Senhor, com uma visitação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Pai. Para que tendo, Senhor, a força e o poder do Espírito Santo, possam resistir a toda tentação, a toda proposta, a toda oferta do maligno, Senhor. Oh Deus,
Dá que sejamos fortes, ó Pai. Jamais venhamos vender nossa herança. Jamais venhamos abrir mão daquilo que Tu nos concedeu, o preço de sangue, Senhor. Fortalece, Jesus. Fortalece, Senhor. Enche-nos. Enche-nos. Enche-nos do Seu Santo Espírito, Senhor. Precisamos ser cheios. Fique em pé junto comigo. Levante as suas mãos para o alto e peça que o Senhor venha encher você nessa noite.